Meus irmãos, a vitória é nossa. Meus irmãos, a vitória é nossa. Com Cristo é vencer ou missões é a chama. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado por tudo. Deus seja louvado por mais uma oportunidade que nós temos de falar do nome do Senhor, de nós estarmos na casa do Senhor para louvar, exaltar e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje é o culto da vitória e eu creio que Deus tem vitória para as nossas vidas. Amém? Sempre dentro da palavra nós vamos encontrar vitória, já que Ele disse que nele nós somos muito mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores é aquele que está acostumado a sempre lutar para vencer. Então em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Abre a sua Bíblia comigo em Cânticos de Salmos, Salmos de número 42, do verso 1 ao verso 3, Salmos 42, verso 1 ao verso de número 3. Glória a Deus. Amém? Salmo de número 42, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Amém? Onde está o teu Deus? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus? Meus irmãos, o Salmo de número 42 foi escrito pelos filhos de Corá, ou pelos filhos de Coré. Nós disso já bem sabemos, mas quando nós paramos para olhar para estes versos, para estes salmos, nós começamos a pensar: Senhor, mas quanto sofrimento dentro de um salmo, quanta aflição o salmista estava passando para compor esse salmo. Ele estava em aflição e ele vai expor as suas entranhas, tentando colocar nos versos da canção que ele estava compondo para Deus, aquilo que ele estava sentindo. Porque as melhores músicas, as melhores canções, os melhores louvores, eles foram escritos quando as pessoas elas estavam escrevendo aquilo que elas estavam passando. Então esse louvor não era apenas uma imaginação ou um trecho bíblico, era simplesmente aquilo que ela estava passando, era aquilo que ela estava vivenciando. Então esses louvores, essas músicas, geralmente elas têm mais peso, porque elas colocam para fora aquilo que a pessoa estava sentindo. Um dos últimos louvores que a gente viu que fez sucesso no Brasil, fora do Brasil, ganhou vários prêmios e foi música de discórdia, de concórdia e de muitas falácias, foi o louvor de Anderson Freire, aquele que ele fala que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E houve-se muitas críticas e ao mesmo tempo muitos aplausos e todo mundo cantava e enfim o louvor explodiu. Mas quando ele compôs esse louvor, ele estava num presídio fazendo uma visita, e ele foi na parte feminina do presídio e viu uma mulher que estava passando por um momento. Ele olhou para aquela mulher e de repente o Espírito Santo começou a falar na voz dele. Ele começou a escrever aquele cântico e dizendo que aquela mulher estava naquela situação, mas ela era um espelho que iria refletir a glória do Senhor. Aquela mulher se converteu, aquela mulher saiu do presídio, aquela mulher simplesmente grudou naquelas palavras daquela canção, e aquilo mudou a vida dela, porque foi algo que naquele momento estava sendo vivenciado. Quando nós olhamos aqui para o Salmo de número 42, a gente vai ver, nós vamos ver, que o salmista está passando pela mesma coisa. Ele está passando por um momento de aflição que não foi simplesmente porque a alma dele acordou aflita, porque a alma dele estava angustiada.
As pessoas estavam em cima dele, porque observaram a situação que eles estavam vivendo, e sempre lhe questionavam: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E isso começou a trazer aflição para a alma do salmista. O salmista então vai compor estes versos. E o que me chama a atenção é que quando ele vai fazer a composição, ele começa a observar para um servo. Ele olha para o servo e ele faz a comparação do servo com a situação que ele estava vivenciando. E ele começa a dizer: assim como o servo brame pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira ou anela pela presença do meu Deus. Não era à toa que ele estava olhando para o servo e fazendo uma comparação do que ele estava passando, do que ele estava necessitando, para aquilo que aquele servo também estava necessitando. Nós bem sabemos que o servo, ele é um animal, e quando ele está desfalecendo de sede, quando ele começa a sentir muita sede, ele começa a exalar um cheiro. E quando ele começa a exalar esse cheiro, então, ele começa a ficar mais preocupado por dois motivos. Primeiro, porque ele está muito sedento. Segundo, porque o seu cheiro fica cada vez mais intenso. Quando ele começa a bramir, é uma angústia da alma do servo, procurando a corrente das águas. Ele então começa a bradar, clamar e suspirar bem alto. Então é possível ouvir o suspiro, o bramido do servo, anseiando pela corrente das águas. E ele começa a respirar ofegantemente, procurando fonte de águas, para que possa saciar a sede, porque o objetivo do servo era saciar a sede, o segundo era manter-se vivo, porque quanto mais hidratado ele estiver, menos o cheiro é exalado, e quanto menos o cheiro é exalado, menos os predadores terão acesso a ele, então ele conseguiria se esconder mais fácil. Então, o que na verdade o servo faz ao bramir é simplesmente por sede e por medo da morte. Então ele sabe que quando encontrar a água, ele vai encontrar também refrigério para a sua vida. O salmista vai olhar para o servo bramindo pela corrente das águas, ele vai dizer: Senhor, assim como este servo necessita da água, que é essencial para a sobrevivência humana, assim a minha alma anseia e anela pela tua presença, ó Deus. Ah, Senhor, como a minha alma depende de ti, como a minha alma depende da tua presença. O servo, o animal, as árvores, o ser humano sabe que sem água é impossível viver. O ser humano conseguiu evoluir, a ciência evoluiu bastante, mas nós sabemos que sem água, irmãos, é impossível a sobrevivência humana. O salmista olha para o servo e ele vai dizer: assim como esse animal não consegue sobreviver sem água, assim eu também não sobreviverei sem a tua presença. A tua presença, ó Deus, ela é indispensável na minha vida. A tua presença é suficiente para a minha vida. A tua presença é essencial para a minha vida. Sem a tua presença eu não vivo. Sem a tua presença eu não subsisto. Sem a tua presença eu não conseguirei. Ah, Senhor, a minha alma suspira. Eu começo a ficar ofegante quando eu me sinto longe da tua presença. E assim como aquele corvo, ele brama, ele grita, ele anseia pela água, assim também eu anseio pela tua presença, meu rei. Assim também eu anseio pela presença do meu Senhor. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para este salmo, nós paramos para nos perguntar: quanto tempo faz que eu não anseio desse ponto pela presença do Senhor? Porque o servo, como eu expliquei, ele tinha sede, estava desidratado, estava correndo risco de morte. O salmista vai fazer a comparação da vivência dele, do que ele estava passando, daquilo que ele estava sentindo no momento, com o servo. E ele vai se comparar e dizer: sem a tua presença, Senhor, eu desfaleço, eu fico desidratado e fico desprotegido. Sem a tua presença eu não sobreviverei. Porque às vezes nós nos portamos como o povo de Israel quando caminhou no deserto. O povo se preocupava apenas em cobrar a Moisés, em pedir a Deus aquilo que lhe faltava. E hoje não é muito diferente. Nós estamos acostumados a ver pessoas que vão para a igreja buscar um suprimento para a sua necessidade.
Não, meu Deus, meu casamento está atribulado e eu preciso que o Senhor mude a situação do meu casamento. Não está errado, porque nós temos que buscar auxílio em Deus realmente. Mas nós erramos quando nós só lembramos de Deus nos momentos difíceis da vida. Então, o cinto apertou, eu lembro que existe Deus. Eu vou buscar a presença do Senhor, para que esse suprimento ou essa necessidade, ela possa ser saciada. Então, às vezes, as pessoas estão acostumadas, ou se acostumando, a ir para a casa de Deus para buscar uma bênção, se esquecendo que o maior fundamento não tem que ser eu ir buscar uma bênção, ou seja, eu preciso ser uma bênção, porque desde que Deus falou para Moisés, ser tu uma bênção, e nós passamos a ser raiz, também quando Deus falou para Abraão, e nós passamos a ser raiz de Abraão também, por Cristo, nós passamos também a herdar a promessa. Então nós precisamos também ser uma bênção, ou seja, começou em Moisés e continua em mim e você, seja tu uma bênção, ou seja, por onde eu passar, eu preciso ser uma bênção. A bênção ela vai vir para mim, mas eu preciso também ser uma bênção na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ser uma bênção. E quando nós olhamos, irmãos, para o que temos vivenciado hoje, nós temos corrido sério risco de estarmos abrindo mão do abençoador e sempre buscando alguma bênção para saciar as nossas pequenas necessidades, quando na verdade a nossa maior necessidade já foi suprida. Quando Paulo diz lá em Colossenses, não me falha a memória, que a nota que era impagável, irmão Davi, o dinheiro, a cédula, na verdade, quando ele fala ali a nota, no original quer dizer a promissória, que era impossível do ser humano pagar, ele pagou na cruz do Calvário. O maior sacrifício da eternidade, o maior sacrifício da face da terra, a maior promessa foi cumprida ali. A maior bênção que a humanidade poderia receber era a oportunidade de ter acesso ao Pai. Aleluia! Cristo pagou, Cristo aniquilou tudo na cruz do Calvário. Aleluia! Ai, irmãos amados, como é bom saber disso. Como é bom quando a gente olha para a carta aos Romanos, vê o apóstolo Paulo escrevendo: portanto, agora nenhuma condenação há, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, você se encostou em Cristo, você já chegou a Cristo, você buscou refúgio em Cristo, não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhuma moeda, não há mais nenhuma promissória de acusação, todas elas foi paga na cruz do Calvário, nenhuma condenação há, porque nós estamos em Cristo Jesus. Isso já é motivo para mim, irmãos amados, vir para a igreja e falar: eu sou vitorioso. Sou vitorioso, irmão. Pastor, mas o senhor ganhou promoção no emprego? Não, meu patrão quase não me dá aumento. Mas eu sou vitorioso. Pastor, mas porque a missionária Sidney fez um pudim que o senhor gosta de comer? Não, ela não fez ainda não, ela vai fazer, eu creio. Mas eu sou vitorioso. Nós somos vitoriosos. E nós só deixamos de perceber o quão vitorioso nós somos quando nós deixamos de olhar para Cristo. Porque enquanto eu estiver olhando para Cristo, não existe impossibilidade que possa me parar. Não existe dificuldade, não existe grau de dificuldade, irmãos, que possa parar você. Porque o seu alvo é Cristo. Então todas as coisas começam a perder as forças quando a nossa visão está em Cristo. Você se lembra que quando Pedro estava olhando para Cristo, ou enquanto Pedro estava lembrando da promessa de Cristo, ou do convite de Cristo, quando foi para descer do barco, ele falou: Senhor, eu posso ir ter contigo? Ele falou: Pedro, vem. Enquanto ele estava pensando nisso, ele estava caminhando por cima das águas, mas quando ele parou para ver, ou para ouvir o vento, quando ele parou para ver que as ondas ainda continuavam altas, ele começou a afundar. Quando eu deixo de olhar para Cristo e começo a olhar para o grau de dificuldade do problema que eu estou enfrentando,
eu deixo de ser vitorioso, porque a vitória não está quando eu consigo vencer alguma etapa, alguma coisa. A vitória está quando eu entendo que Cristo está comigo e que com Ele eu vou vencer os problemas, porque a minha confiança nele aumenta, a dificuldade das coisas diminui, e eu vou se achegando cada vez mais perto de Cristo. Aí eu vou caminhando com Ele, falando: se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei e vencerei, porque Cristo é a minha força, Cristo é o meu advogado, Cristo é o meu antecessor, o meu intercessor, Cristo vai na minha retaguarda, Cristo é quem me guarda, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Quando eu entendo que em Cristo eu vou vencer, eu já vou entrar em campo de batalha sabendo, eu vou vencer essa batalha, porque eu vou com o nome do Senhor. É diferente, irmão, é diferente. O salmista, ele está aflito, o salmista, ele está passando por dificuldade, mas ele não vai escrever um salmo desesperado e terminando o salmo como um derrotado. Ele vai escrever o salmo dizendo que a alma dele não está desfalecendo pela angústia. Não, ele coloca a angústia de lado, a aflição de lado. Ele vai falar: a minha alma está anelando pela presença do Senhor, a minha alma depende da presença do Senhor. Eu estou ansioso, eu estou suspirando. Por quê, pastor? Está passando mal? É alguma coisa? Não, eu não tenho tempo para isso. Eu estou ansioso pela presença do Senhor. É a presença do Senhor. O meu remédio é a presença do Senhor. Quando eu me encontrar com o Senhor, quando a minha alma se deleitar na presença do Senhor, eu serei suprido das minhas necessidades. Aí, irmãos, ele vai dizer que assim como o servo, ele estava bramindo, procurando, e sabia que ele iria encontrar, porque o servo, ele tem um faro muito aguçado, e rapidamente ele consegue encontrar as correntes das águas, pelo barulho, ele rápido encontra. Então o salmista, ele não está descartando aqui a presença de Deus, ou Deus intervir na situação dele. Ele está querendo se comparar com o servo, até mesmo dizendo: assim como rapidamente ele consegue encontrar água, rapidamente também essa minha necessidade será suprida. Eu só preciso me encontrar com o meu Senhor. Aí ele vai dizer aqui no verso 2: a minha alma tem sede de Deus. Aleluias. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluias. Porque às vezes nós temos sede de alguma coisa. Alguém tem sede de Coca-Cola? Eu, como não bebo, eu tenho sede às vezes de água com gás. Só que interessante é que água com gás, ou refrigerante, ele não supre a sede de água. Porque por mais que você tome 2 litros de refrigerante, daqui a pouco você está com sede de novo. Por mais que eu beba 2 copos de água com gás, daqui a pouco eu estou com sede de novo. Mas quando eu bebo água, além de me hidratar por completo, ela também sacia a minha sede. O salmista está querendo dizer que o que saciaria a sede dele não era a água que aquele servo estava procurando. O que saciaria a sede dele era a presença do Senhor. Porque eu volto a dizer, ele está passando por uma situação de aflição, ele faz a comparação do servo, mas a necessidade dele é espiritual. Nós precisamos ter o discernimento para que nós possamos distinguir o que é espiritual e o que é material. O que você está passando hoje se resolve humanamente, se resolve com remédio, tome o remédio. O que você está passando é espiritual, esteja atento a isso. Se é espiritual, só irá se resolver através da oração, através do jejum, através da sua fé. Então, se eu conseguir separar aquilo que é carnal daquilo que é espiritual, ficará muito mais fácil e mais intensa e certa a minha oração. Aleluia, porque às vezes nós estamos pedindo para Deus resolver aquilo que um simples comprimido resolve, e às vezes nós estamos tomando o comprimido, querendo que o comprimido resolva aquilo que é espiritual. O salmista, ele vai distinguir. O servo estava com necessidade de água. Eu estou aflito, mas não era sede física. Eu precisava da saciez que somente Deus
pode trazer sobre a minha vida. Então o que eu estou passando, a água não supriria, mas a presença do meu Deus, isso sim, esse sim, supriria a minha necessidade. Aleluia. Quando nós pedimos a Deus para que Ele nos mostre através do seu Espírito o que nós estamos passando, Senhor, esse problema, esta luta, esta batalha, ela é física ou ela é espiritual? Senhor, como nós podemos resolver esta situação? Deus te dará, através do Espírito Santo, direção. Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 7, se não me falha a memória, que se alguém tem falta de sabedoria, ou seja, falta de sabedoria em alguma coisa, peça a Deus. Quando nós pedimos a Deus, irmãos amados, o Senhor nos concederá. Então o que nós precisamos fazer é colocar diante do Senhor a nossa necessidade, o que nós estamos passando, irmãos amados. Obrigado, Tiago, capítulo 1, versículo 5, obrigado, irmã. Quando nós temos falta de alguma coisa, peça para Deus que Ele te dará. Certamente o Espírito Santo te ajudará a entender se o que você está precisando vem de uma fonte, ou é de particularidade espiritual ou física. Aí sim fica fácil a nossa solução. Eu me lembro de uma situação que nós passávamos. Obrigado, pastor Jorge. O senhor já tem galardão demais no céu, pastor. Um copo de água para um profeta tem galardão. É o que a Bíblia nos diz, né? E eu me lembro que no Getsemane estávamos passando um problema com a jovem, que ela estava tendo muito ataque. E ela se mutilava, ela se cortava. E aí ficava aquela briga. Uns diziam que era demônio, outros diziam que era depressão. Levava para o psicólogo passava para o psiquiatra dava remédio e não resolvia. Eu falei, isso não é demônio, isso não é físico, isso é espiritual. Porque não era o problema no psique daquela jovem. O problema não ia ser resolvido com remédio. Então, quanto mais remédio ela tomava, a situação continuava e o estômago dela ficava ruim. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, ó, eu não vou conseguir te ajudar de maneira nenhuma se você não me ajudar. Não adianta o pastor estar orando por você, minha filha, se você não se esforçar. O seu problema é espiritual. Pastor, mas eu não consigo. E um dia nós orando, o Senhor me deu uma visão, de enquanto ela louvava, enquanto ela pregava, enquanto ela se colocava na disposição de Deus, uma luz exalava do corpo dela. E quando essa luz exalava, eu via um monte de demônios, assim, mas irmão, um monte mesmo, e eles se afastavam porque não suportavam aquela luz. E de repente ela olhava para um lado e para o outro e se distraía com as coisas da vida, e aquela luz ia se ofuscando. E de repente, de novo, aqueles demônios vinham. E eu falei para ela, enquanto você se lançar na presença do Senhor, você será luz. E essa luz que há em você, não permitirá com que você perca o equilíbrio, e esse mal domine sobre você. Passou um ano a gente lutando, passou 2 anos a gente lutando, e aí graças a Deus ela entendeu isso. Depois que ela entendeu isso, o mal caiu por terra, porque ela entendeu que não era o remédio a necessidade dela. A necessidade dela não era o médico, porque a necessidade dela era espiritual. Então quando ela colocou a vida dela no altar do Senhor, a necessidade dela foi suprida e Deus deu vitória. Então o salmista aqui, ele vai entender que o que ele precisava não era do copo de água. Obrigado, pastor Jorge, mais uma vez. O que ele precisava não era da água física. O que ele precisava era da presença de Deus. Então existe aquilo que tem que se resolver vindo da parte de Deus, e tem que ser aquilo que vem da minha parte. Porque às vezes nós estamos somente orando para que Deus faça, para que Deus mude, para que Deus transforme, mas nós não estamos vigiando. Nós precisamos orar e vigiar. Orar e vigiar.
Porque às vezes nós estamos orando, estamos tropeçando em cima da oração que nós estamos fazendo, pelas nossas atitudes. Mas às vezes nós estamos orando, estamos vigiando, e a vigilância me mantém prudente de pé. Então eu vou orar e vou vigiar, eu vou orar e vou vigiar. De nada vale tanta oração se a gente não ser vigilante, irmão, de nada vale. Nós precisamos orar e precisamos estar em constante vigilância para Deus nos dar a vitória. O salmista vai dizer, ele vai observar a situação dele e ele vai dizer: a minha situação é Deus quem pode resolver, a minha necessidade será suprida através da presença do Senhor. E aí, meus amados, ele vai falar: a minha sede será resolvida pela presença do Senhor. Porque todos nós sabemos que a fonte de água viva é o Senhor. Assim como a humanidade, os seres vivos, como eu falei agora há pouco, eles precisam de água para sobreviver, todo ser humano precisa da presença do Senhor. A humanidade tem perecido e temos visto muitas calamidades, muitas situações acontecendo, pela falta da presença do Senhor, pela falta da água viva. As pessoas desdenham, as pessoas brincam, as pessoas riem, as pessoas zombam do nosso Deus. E o que mais me chama a atenção, e anteontem, o menino que trabalha comigo estava mostrando um vídeo de uns professores e zombando de Jesus, e desce daí, e uma pessoa vestida de Jesus, e com a calcinha, e zombavam e brincavam. Eu falei: olha, nenhuma outra religião ninguém brinca, ninguém zomba. Com o evangelho todo mundo quer zombar, com o evangelho todo mundo quer bagunçar, na igreja todo mundo quer pôr a mão, todo mundo quer botar regra, todo mundo quer criticar. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o dono da igreja é Ele. Quando alguém ataca a igreja, quando alguém mexe com a igreja, quando alguém mexe com Cristo, não está mexendo com os cristãos, não, está mexendo com o dono da igreja. E quem vai cobrar essa conta é o dono da igreja. E eu quero ver quem vai pagar quando o peso vier. Irmãos amados, você pode ter certeza que eles estão plantando, mas uma hora vai colher. Então eu fico só observando, mas nos entristece, porque todo mundo quer pôr a mão na igreja, todo mundo quer ditar regra, todo mundo quer fechar daqui, apertar de lá. Mas nós sabemos por que isso, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, e Ele é o cabeça. Então é certo que os ataques virão, mas é certo que Ele se responsabilizará pela nossa vitória. Aleluia. É certo que Ele virá e nos concederá a vitória. Aleluia. Porque Ele, irmãos amados, é a fonte de água viva. A mulher samaritana, meu irmão, quando ela estava com sede, quando ela foi buscar água, João capítulo 4, versículo 14, Jesus vai dizer que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a sede física, como eu falei agora há pouco, ela é suprida pela água. A necessidade física é suprida, mas só que a necessidade espiritual só é suprida pela presença do Senhor. E sabe aonde nós temos errado? Eu digo nós, a humanidade, porque tem buscado refúgio naquilo que não vem dos céus. O próprio Deus vai falar assim: ó, por que gasta dinheiro naquilo que não é pão? Aquilo é um sentido espiritual. Por que as pessoas estão tentando comprar aquilo que o dinheiro não compra? É viagem, é drogas, é bebida, para tentar suprir uma necessidade, para tentar suprir uma falta que não vai ser suprida. Porque o que é essa falta, pastor? É a falta da presença de Deus. O salmista angustiado, ele vai dizer: a minha alma será suprida pela presença do Senhor. Aleluia. Você pode observar, irmãos, quanto mais a pessoa usa droga, mais ela vai usar. Ela pode até no outro dia de ressaca, no outro dia ruim, ela pode até estar deprimido, chorar, falar que não vai mais usar, daqui a pouco ela vai buscar de novo.
porque ela está tentando suprir uma necessidade na carne, mas só que a necessidade é espiritual. Então não supre. A alma dessa pessoa geme, ela chora, ela treme, ela fica angustiada, porque não tem um encontro com Deus. Mas quando ela tem um encontro com Deus, ela vai ser como o salmista: eu sei que quando novamente eu beber desta água que jorra para a vida eterna, eu sei que novamente, quando eu for embebedado, quando eu me lambuzar dessa água, novamente vai ser suprida todas as minhas necessidades. Irmãos, porque mesmo estando servindo a Deus, há momentos que a angústia lhe pega, há momentos que a aflição te pega, e mesmo com a consciência de que eu sou vitorioso, a angústia bate na porta e nos assombra. E eu costumo sempre, quando eu estou angustiado, eu costumo me trancar no quarto, apagar as luzes, desligar tudo e ficar só eu e Deus, até que eu sinta aquele bálsamo de refrigério inundando a minha alma, o meu ser, porque eu sei que Cristo supre as minhas necessidades. Irmão, quantas vezes eu chego do trabalho cheio de problemas, cheio de luta, cheio disso, cheio daquilo, eu falo: Senhor, eu estou com minha cabeça em tempo de explodir. E aí eu falo: papai vai trancar o quarto aqui, papai vai orar e ninguém vai lá. E aí eu vou orar, vou me derramar no Senhor. Irmãos, eu entro como um fracassado, eu entro como alguém que sabe que é vitorioso, mas se sentindo derrotado, mas eu saio como alguém que sabe que é vitorioso e que já ganhou a batalha. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós nos lançamos nos pés do Senhor, sabendo quem é o nosso Deus, sabendo que a nossa necessidade será suprida por Ele, nós vamos ficar lá, até que venha o refrigério, o renovo, o auxílio e o bálsamo dos céus. Fonte de água viva. O versículo de número 3, ou verso de número 3, para a gente poder encerrar, ele vai dizer assim: as minhas lágrimas servem de mantimento. Salmos 42, 3. 42, 3. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto dizem constantemente: onde está o teu Deus? E aí fica a pergunta no ar, porque que é uma pergunta: onde está o meu Deus? Eu fiz um post essa semana. Eu fiz não, né? Raíssa fez para mim. Porque os jovens estão à mente, mas eu sou meio arcaico, eu não consigo, meus dedos são duros. E aí ela fez um post para mim de uma mensagem que a gente pregou. E aí, um trecho da mensagem, ela escreveu um trecho da mensagem que eu dizia: como as pessoas vão ver um Deus que cura, se na nossa enfermidade eu não confio, eu não glorifico o nome dEle? Alguma coisa assim, que eu já até me esqueci o que eu falei, mas era mais ou menos isso. Como é que as pessoas vão ver em você um Deus que cura, se você não anda como alguém que foi curado? Como alguém vai ver em você um Deus que é vencedor, ou que é mais que vencedor, se nós andamos derrotados, ou como alguém que está derrotado? Quando o salmista vai dizer bem assim, ele estava sendo interrogado pelas pessoas: onde está o seu Deus? E aí é um momento de nós pararmos um pouco a mensagem, fazer uma reflexão, uma autoanálise. Onde está o meu Deus? Ele está morto? Porque infelizmente às vezes nós vivemos como se ele estivesse morto. Esses dias um cristão, um crente, ele falou para mim: irmão, eu creio sim, só que eu acho que os milagres ficou para os apóstolos de Jesus, a gente não vê mais milagre. Eu falei: está certo, irmão, entendo, eu respeito a sua opinião, mas você já se olhou no espelho? Hoje,
Como é que tu está respirando? Você já parou para analisar que você é um milagre vivo? Você já calculou quantas pessoas morrem por segundo? Ontem eu perdi um amigo que ele estava indo de uma cidade para outra, bateu o carro na árvore e morreu. Estava bem, saudável, partiu. Você já parou para analisar que só de você estar vivo, já era para ser um cântico de vitória? Só no amanhecer, eu já teria que levantar glorificando a Deus. Obrigado, Senhor. Como salmista, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Só de você vir para o culto, meu irmão, já é uma vitória. Só do Espírito Santo te trazer aqui é sinal de que Deus ainda é contigo, que o Espírito Santo ainda tem bênção sobre a tua vida, tem vitória para o teu coração. Só do Espírito Santo permitir você chegar até a casa do Senhor é sinal de que tem vitória dele para a sua vida. Só que nós precisamos viver, não como se ele estivesse morto. Porque, irmãos, às vezes, mas não acontece mais. Não acontece porque tu não vê. Porque, infelizmente, as pessoas às vezes querem ver o natural, se portando diante de Deus de uma maneira natural. Quando Jesus diz, em João capítulo 4, ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem na carne, não, o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós estivermos servindo a Deus e usando não a nossa carne, mas entrando na presença dela em espírito, nós vamos ver coisas que só os espirituais conseguem enxergar. Nós vamos ver coisas que o carnal não consegue. Porque, irmãos, a pregação do evangelho é loucura para os olhos humanos, mas para nós que estamos no espírito é o poder de Deus. Quando nós, irmãos amados, passamos a servir a Deus em espírito, em verdade, nós vamos ver milagres, vamos ter testemunho para contar, e sempre vai haver bênçãos para alguém testemunhar. É diferente, irmão. Aí eu chego na igreja, chego na presença do Senhor, eu não oro em casa, eu não leio Bíblia, eu fico o tempo todo nas redes sociais, não tiro um tempo para oração, jejum nem se fala, oração passou longe, ler Bíblia, pastor, não consigo ler. Aí eu venho para a igreja: não, Jesus, fala comigo, rasga os céus com seu poder, usa o pregador. Deus vai usar o pregador, mas vai receber aquele que está em espírito. Deus vai usar o cantor, mas vai receber aquele que está em espírito. Porque aquele que está em espírito, ele está conectado com as coisas do céu. Ele esquece TikTok, ele esquece rede social, ele esquece tudo, ele está ligado no céu. Ele sabe que agora ele está em campo de batalha. Não posso tosquenejar, não posso cochilar, não posso vacilar. Eu preciso estar conectado com o trono da graça, eu preciso estar ligadinho com os céus. Aí, irmãos amados, o meu culto é diferente para Deus, a minha entrega é diferente para Deus. A minha vinda na igreja não vai ser uma vinda para um culto, não vai ser uma vinda porque ia pregar, porque ia orar, porque ia cantar, não. A minha vinda vai ser na casa do meu Deus. Eu vou na casa do meu Rei, do meu Senhor. Eu vou lá, que eu anelo pela presença dele. Eu vou lá porque eu quero deleitar a minha alma na presença do meu Deus. É diferente, irmão. Tem dia que eu chego aqui só misericórdia. Foi carro para lavar, foi correria, foi problema. Eu falo: Jesus, a minha vontade é deitar e dormir. Como bom baiano, eu gosto de dormir. Mas eu sei que agora não é a hora. Tira o cansaço. Tira cansaço. Tira aquilo que é espiritual, porque o inimigo aproveita do teu cansaço para botar mais peso ainda. Senhor, tira aquilo que é espiritual e me ajuda na minha carne, para mim não desfalecer no culto. Por isso que dificilmente você vai ver eu cochilando no púlpito. Não é porque eu coloco um prego no olho, não é porque eu sou, não, irmão. Porque por mais que eu esteja cansado, eu falo: Senhor, o cansaço vai ficar de lado agora.
Eu preciso deleitar a minha alma na tua presença. Eu preciso derramar a minha alma na tua presença. Então, meu irmão, o meu culto não é para quem olha e fala: oh, o pastor Mazinho está no Espírito. Não, não, o meu culto não é para ninguém. O meu culto é para Deus. A minha adoração, o meu glória, o meu louvor é para Deus, porque eu sei que eu vim debaixo de vitória. Eu sei que eu vou sair vitorioso. Eu sei que eu sirvo a Deus, porque Ele é um Deus de vitória. Aleluias. Então, irmãos, em nome de Jesus, não sirvam um Deus morto, não. Sirvam um Deus vivo. As pessoas podem até te afrontar, as pessoas podem até falar mal de você, mas quando ela mexer com você, por conta do Deus que você serve, não aceita não. Bom, não aceita não. Eu me lembro que quando roubaram o estacionamento um dia, o Espírito Santo me avisou. Eu saí de casa para o estacionamento, eu falei: Cid, vai acontecer alguma coisa ruim. E irmão, se tem uma coisa complicada é você falar para a mulher que vai acontecer uma coisa ruim. Bom, para com isso, para, você não vai morrer agora não, não pode não. Eu falei: não, não, bem, não vou morrer agora. Eu não sei o que é, mas é uma coisa ruim. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é tão gracioso, que Ele me mostrou que eu iria passar por conta daquilo que eu havia feito. O carro da mulher estava na frente, eu estava em casa, ela falou: meu carro está na frente ou está no fundo? Porque é colocado um carro na frente do outro. Eu fiz a proeza de mentir para ela. Falei: o seu carro é o último. Ela: então não vou sair agora não, pode deixar. Aí quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo falou: por que você mentiu? Aí Jesus: me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí quando eu orei para sair, o meu coração apertou. E aí eu fiquei: ai meu Deus, tem misericórdia, Jesus, tenha compaixão, apertando. Falei: Jesus, é o preço que eu tenho que pagar, eu vou ter que pagar. Porque a semente foi lançada, o plantio foi feito, a colheita chegou. Falei para ela, saí. Quando eu estou voltando, eu abri o portão do estacionamento, desci com o carro, passou um rapaz olhando para dentro do estacionamento. Falei: fui roubado. E a gente que já foi meio atrapalhado na vida, parece que a gente tem um sangue, você conhece. Você fala: ih, perdi. Passou o primeiro, e eu olhei para um lado, eu falei: onde eu me escondo? Na hora que eu abri a porta do carro, ele desceu 2. E ele voltou: encosta que é um assalto, encosta que é um assalto. Eu falei: não, tranquilo, pode levar o carro que você quiser levar. Se quiser, eu vou para o fundo do estacionamento. Ele: tem câmera ou não? Tranquilo, porque eu não podia deixar ele nervoso. Ele falou: eu gostei de você, velho. Eu falei: também, fica à vontade aí, eu vou lá para o fundo, tem seguro aí. Aí ele pegou, levou o carro. Graças a Deus foram os 3 num carro só, cada um levou um carro. Quando de repente eu liguei para o meu irmão, a gente ligou para a polícia e foi aquela coisa toda. Chegou um primo meu, ele falou para mim a seguinte questão: Davi, você não está aqui orando e lendo a Bíblia todo dia? Por que Deus não te protegeu? Por que Deus não guardou você? Aí eu olhei para o relógio. E crente que anda no Espírito, ele não tem um juízo meio certo, irmão. Eu olhei para o relógio e falei: ó, 7h45, a polícia vai ligar dizendo que o carro chegou. Ele falou assim: essa eu quero ver. E eu dei de mim: meu Deus, não deixa passar vergonha não, Jesus. Mas porque crente é assim. Quem mandou Elias jogar água na lenha e falar: pode jogar água, e Deus mandou? Ele falou: não. Mas quando alguém afronta Deus, e você está em nome do Senhor, você não vai aceitar não, porque Deus não aceita com que o nome dele fique na vergonha não, irmão. Não. O Deus que eu sirvo, ele nunca ficou envergonhado. Não, irmão, enquanto me afrontar, beleza, mas dizer que o Deus que eu sirvo não pode impedir um roubo, não, isso não. Ele é capaz de suprir toda a minha necessidade. Irmãos, Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que não deixa o seu servo na vergonha. 7h35, 10 minutos antes, a polícia liga e falou: o carro só está sem a chave, mas está aberto, está tudo no lugar, só levaram a bolsa que a moça falou que tinha dentro. Eu falei: e aí, bonitão, Deus providencia ou não providencia? Deus supre todas as nossas necessidades, meu irmão. Aí você ficar chorando nas pitangas: oh Jesus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Não, eu menti lá atrás, eu errei lá atrás, eu me consertei do erro, mas eu me consertei com Deus. Mas alguém vir falar
que Deus não guardou, alguém vem querer afrontar Deus? Isso não, irmãos. Deus permitiu a arca da aliança ser levada pelos filisteus, por conta do pecado de Ofni e Finéias. Mas quando os filisteus decidiram brincar, isso aí não é arca coisa nenhuma, Deus não está aí não, vamos botar lá dentro do templo de Dagon. Não, Deus derrubou Dagon, Deus cortou a mão e o pescoço do Deus Dagon, do Deus da Filístia, e mostrou que só ele era Deus. E aqueles que estavam zombando foram todos pegos de hemorróidas e tiveram que levar a arca de volta, senão ia morrer todo mundo. Deus não está morto. Deus não está morto. Eu não sirvo a um Deus morto, eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vivo. Você serve, nós servimos a um Deus vivo. Aleluias. Irmão, não viva como se ele tivesse crucificado ainda, porque embora Jesus pudesse descer da cruz, mas ele precisava passar pela cruz, então ele estava lá. E às vezes as pessoas vivem como se Jesus estivesse crucificado. Respira, fala, mas está pregado na cruz. Não pode descer, não pode se locomover, não pode providenciar as necessidades. Não, meu irmão, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, e ele está vivo, e vivo para te dar vitória. Aleluia. Irmãos amados, quando Maria foi até o sepulcro, e ela olhou, o anjo falou para ela: por que você busca o vivo no meio dos mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O seu Jesus, o meu Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo e vivo para todos sempre. Quando alguém te questionar, quando alguém te perguntar onde está o teu Deus, você dirá: ele está no trono e no meu coração, está aqui para nos dar vitória. O meu Deus vive e vive para todos sempre. Deixa eu parar que já deu a hora. Onde está o teu Deus? Está aqui, está vivo. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, e ele está vivo para te dar a vitória. Amém? Forte abraço, Deus te abençoe.